Acabou aqui a conexão no Instagram. Esse é o mal do Instagram. Se não tivesse esse problema, eu faria só no Instagram. Mas ele tem 1 hora só. E 1 hora é suficiente, mas assim, né, às vezes a gente, como a gente está falando aqui livremente, às vezes não é tempo suficiente. Mas essa questão aqui do YouTube, eu não sei como a gente vai resolver, mas eu vou buscar resolver essa questão essa semana para que a próxima live ela seja no YouTube, porque ela não fica picada, não fica cortada. Então eu vou sempre fazer no Instagram também, mas a plataforma principal ela vai passar a ser no YouTube. Assim que eu conseguir resolver, né? Assim que eu conseguir realmente fazer aqui. Eu acabei nem fechando aqui do YouTube, ele está aqui ligado, mas ele realmente não abriu. Ele realmente não abriu. Mas enfim. Então é isso. Em relação ao corpo físico, né? Voltando. Corpo físico. Então tudo relacionado. Aquilo que você come, aquilo que você realmente está colocando para dentro, né? Tudo completamente relacionado. E você vai entendendo os aspectos do seu corpo. Relacionado não só àquilo que você come, ao gosto daquilo que você está comendo, ao cheiro daquilo que você se conecta. Tudo está conectado. Seu corpo físico, ele é o meio de você se conectar a todo o resto. E quando você vai tomando o seu corpo como realmente se empoderando dele, como que as coisas vão facilitando na sua vida, né? Eu digo que e vejo muitas pessoas, né, que trabalham o corpo físico. Quando você trabalha muito o corpo físico, você acaba buscando mais a espiritualidade. Você está na espiritualidade, acaba buscando. É um lugar em que um extremo vai buscar o outro, porque o seu ser ele vai buscar essa harmonia, esse equilíbrio. Então, se você trabalha muito aqui, algum aspecto aqui vai precisar ser trabalhado. Se você trabalha muito aqui, também vai ter essa necessidade. Então, esse equilíbrio ele vai estar sempre buscando. Né? Nós temos muitos corpos interligados e todos eles, na verdade, eles são um só. É a representação de um só, em vibrações diferentes. E o nosso corpo físico é aquele que está conectado à nossa materialidade, aquele que está conectando à nossa vida, às nossas experiências. E quando a gente vai tomando consciência disso e vai dando lugar ao corpo físico, vai dando a ele a potência, o poder de manifestação, ele é o poder de manifestação. Né? Então é simplesmente onde a gente coloca em que lugar que a gente realmente se conecta, que a gente dá o lugar ao nosso corpo e deixa o nosso corpo ser a própria experiência do nosso processo espiritual, do nosso processo de vida. Enfim. E é isso. Né? Ele é completamente isso. Eu estou falando aqui, né? E dentro do que eu estou falando com vocês, tem um aspecto meu, tem um aspecto do meu canal que está descodificando algo e que vocês estão descodificando através do que vocês estão ouvindo algo de vocês. O que vocês estão recebendo não é a mesma coisa que eu estou entregando. Isso é muito, muito interessante. E realmente não é. Porque isso está relacionado à nossa individualidade e como que a gente conecta à verdade. Então, claro, tem um aspecto disso, eu trago isso e busco falar isso a partir dessa conexão com a verdade maior. Mas essa verdade que eu digo para vocês é a partir da minha verdade, do meu canal. Esse aspecto meu, das minhas crenças, de tudo que está relacionado a mim. E quando isso chega até vocês, isso vai se relacionar à verdade de vocês, aos aspectos que vocês estão conectando. E isso faz com que vocês se relacionem à verdade maior. Então a gente está se comunicando a partir da verdade maior, a partir dessa nossa individualidade, usando todos os nossos canais e todos os nossos meios que o nosso corpo físico nos proporciona, os nossos sentidos, nossa visão, nossa audição, o paladar, o cheiro, o toque, tudo, absolutamente tudo. Né? Anteontem, sei lá, eu estava pensando muito sobre esse aspecto, por exemplo, do toque, né? do tato. E a gente fala do toque, né? A gente fala do tocar ou não tocar. Você toca ou não toca, pega ou não pega, pega na mão, não pega na mão. Todos esses aspectos. E eu estava pensando justamente nesse lugar sutil do toque. Nesse lugar onde cada toque que você dá,
ele tem um significado, ele se conecta a uma frequência. Se eu toco aqui é diferente se eu tocar aqui, que é diferente se eu tocar aqui, que é diferente se eu toco com uma pressão tal ou se eu toco mais sutil. Então, desses aspectos também de conexão do contato de formas diferentes, a partir de frequências diferentes. Que frequências são essas desse toque? Então a gente vai entendendo que todos os nossos sentidos eles estão nos conectando a todas as variedades infinitas de frequências que existem. Todas. Cada cor tem uma representação num som, numa forma, num cheiro, num gosto, enfim. E essa cor, ela é única. Você pode colocar várias cores que se assemelham, que parecem o mesmo. Mas ela é única, ela tem uma vibração única, porque ela está conectada a uma frequência única. Tudo é único. Tudo está conectado a uma frequência única. E conectado a vários tipos de frequências. A vários tipos de sentimentos, formas de expressar, formas de ser aquilo. Então, e eu estava pensando nesse aspecto do tato, que é uma coisa que a gente não fala muito, geralmente. A gente fala muito tipos de cores, tipos de sons, tipos de cheiros, mas e toques? Né? E a sutileza desses tipos de toques? Então a gente vai percebendo que o nosso corpo ele vai mostrando pra gente muitas verdades sobre isso. E muitos aspectos diferentes, né, de a gente se relacionar com o nosso corpo. Né? Seja através... Não só, porque a gente fala eu estava falando da alimentação, mas não só alimentação. No mês passado, antes de eu vir para cá, para a Europa, eu fui fazer uma limpeza. Na verdade, há uns 2 meses atrás eu comecei a fazer umas limpezas que às vezes eu gosto de fazer. E quando eu comecei a fazer a limpeza foi bem difícil, foi bem complicado. Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo a limpeza, o que está acontecendo é que alguns lugares onde eu tenho toxinas no meu corpo e eu e a gordura vai encapsular de alguma forma essas toxinas. Quando eu estou trabalhando e estou me desintoxicando, fazendo exercício físico, qualquer coisa do tipo, essas toxinas são liberadas no meu corpo. Então isso reflete no meu corpo. Então o entender que o nosso corpo ele vai estar sempre nos mostrando algo, sempre nos mostrando algum aspecto. Né? E a sensação que dá quando aquelas toxinas todas começam a ser liberadas no seu corpo é como se você estivesse se matando. Né? É a mesma coisa que você estivesse ingerindo a toxina. Porque ela estava neutralizada e ela agora está no seu corpo. Então aí você começa a fazer processos de limpeza. Então você vai começando a entender como que o seu corpo, se conecta de uma forma fácil e leve a essa limpeza. Como que para você é leve fazer essa limpeza. E isso vai fazendo com que a gente possa criar também a nossa forma de se relacionar. Porque o que a gente geralmente faz? Você vê isso muito, a pessoa vai fazer uma dieta, ela segue um beabá. Passos, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Come isso, aquilo outro. Você precisa comer isso, você precisa comer aquilo. Como que é pro teu corpo isso? Como que seu corpo reage a isso? Como que seu corpo reage a esse tipo de limpeza? Qual é o tempo que seu corpo precisa, ele requer para fazer essa limpeza de uma forma que não te agrida, de uma forma que não prejudique o seu corpo, de uma forma que você não sinta emocionalmente ou aspectos complicados disso. Aí resolvi fazer depois a do limão, que você faz durante 20 dias, acho que são 20 dias. Você toma um limão em jejum, né, assim que você acorda. Suco de um limão, sem água, só o limão puro. Dia 2, suco de 2 limões. 3, 4, até 10. Aí quando você chega no 10, você vai regride. 9, 8, 7 até 1. Quando eu cheguei no 10, saía limão assim pelos meus olhos, né? Bebia. Eu não queria saber de limão, mas de jeito nenhum. Mas ele tinha o retorno. Quando eu cheguei no 8º dia de retorno, cheguei em 10, 9, 8. No 8º dia, eu cheguei até a passar mal. Passar mal realmente, meu corpo passa mal. Porque ele estava se conectando a um aspecto de limpeza tão profundo e pesado que ele se dava como limpeza mesmo. Então comecei a passar mal de fazer limpeza. Assim, foi horrível. E continuei fazendo, mas a partir desse dia foi tudo muito difícil. Fui até o final
mas difícil. Depois que eu terminei e tudo mais, fiquei, nossa, será que isso foi confortável para mim? Né? Por que eu fiz isso tudo simplesmente para falar que eu fiz o aspecto, a limpeza completa? Chegou num lugar em que meu corpo já disse, aqui é meu limite, e mesmo assim eu fui além dele. E isso vai se refletir de forma diferente no seu corpo. O que acontece? Eu não mudei minha dieta, só fiz essa coisa do limão no início. Não mudei a dieta. Comi tudo que eu comi, que eu geralmente como, não dei nada. E emagreci 6 quilos. Só que quando eu me via no espelho, eu falava, não parece que eu emagreci nem 1 grama. Né? Completamente igual, assim, não vi nada de diferente. Então eu fui percebendo que algumas coisas de limpeza que foram feitas ali no meu corpo não necessariamente eram coisas que estavam refletindo ou atuando de uma forma não boa, não benéfica para mim. Então, comecei a pensar e me relacionar com isso e falar assim, não, o corpo, o que você requer realmente? Né? Qual que é o aspecto de limpeza que é confortável para você? Como que isso vai se dando para você de uma forma mais leve? E acabou que logo depois eu vim para Europa e comecei a fazer uns tipos de coisas que eu não estava fazendo, né? Como, por exemplo, caminhar. Né? Porque quando a gente pensa em fazer exercício físico, a gente pensa logo assim, então eu tenho que entrar na academia, tenho que fazer abdominal, tenho que, sei lá. E a gente não percebe que às vezes é uma coisa simples, que a gente só precisa adotar no nosso dia a dia, colocar como uma rotina. Acabou que, por exemplo, eu vim para Suíça e peguei um hotel que fica a 50 minutos do hotel onde é o curso. Quando eu reservei esse hotel, eu reservei pensando, eu vou alugar um carro. Né? Então, aí eu alugo um carro e vou de carro. Que de carro é 5 minutos ou menos. Quando eu cheguei aqui, e não aluguei o carro, no primeiro dia eu ia pegar um táxi, não consegui pegar o táxi, tive que ir andando. Tive que. E foi maravilhoso. Eu falei, nossa, que bom, né? Então pensando assim, 50 minutos é bastante andando. Mas eu todo dia vou e volto 50 minutos. Então eu fico 1 hora e 40 andando. Isso para o meu corpo começou a fazer muito bem no meu corpo. Eu comecei a me sentir muito bem, realmente. Não só no aspecto físico, como emocional. Porque tem uma coisa que eu gosto muito de fazer que é andar. Eu percebo que o meu corpo, quando anda, quando ele entra em movimento, corpo, físico, quando o meu físico entra em movimento, isso ativa vários outros aspectos de mim, emocional, mental. E eu me abro cada vez mais também para perceber, para receber as informações do espiritual. Então, meu corpo físico ele funciona muito interligado com isso. E existe um aspecto que o meu corpo físico se relaciona que, que é meu, que é a minha forma de se conectar, que é a minha forma de dar a esse corpo esse lugar de conexão. E o andar, para mim, por exemplo, é uma coisa importante. Então, ter adicionado isso a partir da minha experiência, da experiência que eu criei para mim, fez eu entender que isso é um aspecto que eu quero manter nisso. Eu quero manter no meu dia a dia. Um lugar de caminhar, um andar de simplesmente andar, de simplesmente colocar o meu corpo em movimento. E isso traz não só a questão do corpo, de ativar essas questões, como eu também estou trabalhando meu corpo, estou exercitando. Estou dando a ele também saúde, estou dando a ele também os aspectos que são necessários para tudo isso. Porque do que adianta a gente vivenciar toda essa consciência se a gente não tem saúde? Se a gente não consegue colocar no dia a dia, né, em prática, aquilo que a gente está acessando. Então isso veio muito, muito, muito claro. E provavelmente sinto também, né, aqui não cheguei a pesar, né, mas sinto também que emagreci algum aspecto, emagreci o que eu não tinha percebido no físico.
quando eu fiz a do limão. Então aqueles aspectos que eu não tinha percebido, físicos ali, de mudança física, eu estou percebendo caminhando. Não estou fazendo nada além de caminhar. Não estou pegando peso, não estou pegando nada. Só estou andando, caminhando. Isso é a minha forma de fazer. Há muitas crenças ligadas à educação física, como dor associado a estar fazendo efeito. Não entendi. Como dor associado fazendo efeito crenças de esforço igual a cansaço, etc. Entendi. Como dor associada está fazendo. Por exemplo, sabe que tem uma coisa interessante nesse aspecto de limpeza? Até é uma das coisas que a gente também fala bastante no curso do ritmo e peso perfeito. Quando você faz exercício físico, se você não está acostumado a fazê-lo, quando você o faz, você vai queimando gordura. E a gordura, ela é uma forma de neutralizar essas toxinas, alguns aspectos ali que estão intoxicando o seu corpo. E quando você queima essa gordura, essas toxinas são liberadas no seu corpo. Então é muito comum você sentir dor por isso. Você sente dor porque você está liberando toxina e o seu corpo, né, vai reagir a isso. E às vezes, não só isso, não só a dor, mas às vezes você sente uma vontade de não continuar. Né? Não é comum quando a gente começa a fazer um exercício, tanto que a gente até fala que é mais difícil é o início de quando você começa a fazer exercício do que quando você já está numa rotina. E isso acontece justamente por causa disso. Porque quando você libera essa toxina no seu corpo, o seu corpo entende: isso não está me fazendo bem. Né? Porque não é o exercício, é o resultado daquilo. Mas ele sente como isso não está me fazendo bem. Então, em algum aspecto inconsciente, você liga isso ao exercício. Porque ao fazer exercício, libera isso que não está fazendo bem. Então é muito importante, por exemplo, que quando a gente se coloque para fazer o exercício físico, a gente esteja observando os outros aspectos também, como a alimentação, como a suplementação e tudo mais, que vão fazer com que a gente possa liberar essas toxinas. Muito importante, hidratação. Assim, você tem que estar totalmente hidratado. Se você for fazer exercício físico e não se hidratar, você não vai ter essas formas de limpar a toxina do seu corpo. Então, vai ajudar muito. A água é a melhor forma de limpar a toxina do corpo. Você vai limpar através do suor, você vai limpar através da urina. E isso vai fazer com que você também esteja, limpando seu corpo, limpando essas toxinas de alguma forma. Então, o cansaço pode estar associado a isso, a dor pode estar associada a isso, tudo isso pode estar associado também a essas questões do seu corpo, de entender. Como eu falei, não é nada isolado, né? É tudo, você olha de forma isolada, mas olha de uma forma macro. Né? Então você tem que entender como que funciona de uma forma geral em relação ao seu corpo. Você tem que entender como que seu corpo se relaciona a isso de uma forma geral. Então, alimentação, suplementação, que tipo de limpeza você está fazendo, etc, etc, etc. Estar bem hidratado, talvez também buscar uma dieta mais alcalina, né? Menos ácida, porque a gente está acostumado a uma alimentação mais ácida. Então, alcalinizar essa alimentação é interessante, é importante, porque isso vai fazer com que você também esteja mais fortalecido, seu corpo esteja mais fortalecido. Então, isso tudo está relacionado a como você está, como o seu corpo está pedindo aquela contribuição. E ele vai sempre pedir. Quando você está trabalhando a sua espiritualidade, quando você está trabalhando autoconhecimento, o seu corpo sempre vai pedir para estar ali presente, porque ele está presente. Ele é a própria expressão de tudo que acontece na sua vida. Então ele vai pedir força, ele vai pedir fortalecimento. Quanto mais você estiver conectado à consciência, mais você precisa fortalecer o seu corpo. E isso ele vai pedir. Ele vai pedir. De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. As necessidades da alimentação vão mudar. As questões de alimentação vão mudar. E é por isso, assim, às vezes a gente vai percebendo
coincidências, né? Umas coisas que acontecem. As pessoas param de comer carne ou param de comer muita coisa industrializada. Você vê quando a pessoa vai trabalhando dentro do autoconhecimento, isso vai acontecer naturalmente. Não é uma coisa que ela, por que eu estou fazendo isso que eu faço aquilo? Não, é porque o seu corpo vai querer estar mais limpo. Ele vai querer estar mais fortalecido. E para fazer isso, ele vai deixando as coisas que fazem mal. Naturalmente. Então seus hábitos mudam. Tudo muda. Olha como muda em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu, há, sei lá, 7 anos atrás, 8 anos atrás, jamais eu pensaria que eu poderia, por exemplo, ser vegetariano. Né? E do tipo, para mim isso é muito simples hoje, porque é o que meu corpo requer. É uma coisa simples para o meu corpo. Ele sabe exatamente o que ele precisa e o que ele não precisa. Então é fácil. Eu jamais imaginei. E eu não me tornei vegetariano por um ideal. Eu me tornei vegetariano ouvindo meu corpo, sabendo que não estava fazendo bem para o meu corpo a carne. Só isso. Então, isso vai facilitando com que você esteja mais conectado com o seu processo. Que é o meu processo. Meu corpo está vivendo isso. Em todos os aspectos. Ele está vivendo isso. Ele está sendo isso. Ele é isso. Isso trouxe muita clareza em muitos aspectos. E quando eu vou limpando o meu corpo, mais fácil também é a minha conexão. E quanto mais me conecto, mais meu corpo requer fortalecimento. Aí me fortalece, mais eu consigo conectar. É um círculo virtuoso, um alimentando o outro. Corpo e a alma integradas, vivenciando, expressando, sendo o melhor que você é. Essa é a forma e é a grande verdade. Então, todos os aspectos emocionais que a gente está conectado que estão nos intoxicando, porque isso reflete no corpo. A sua célula se alimenta das suas emoções. Então, se você vive muita tristeza, aquela célula ela pode estar viciada nisso, naquele sentimento. Ela se alimenta daquela frequência. No físico. No físico. Então, quando a gente vai colocando o nosso corpo para entender isso, usando o corpo para entender isso, fica muito mais fácil a gente relacionar qualquer aspecto. Mesmo que seja um aspecto emocional, mental, espiritual, qualquer nível. Então é uma super contribuição. E no Theta Healing, a gente fala muito. O curso que eu tô fazendo de instrutor aqui, do Anatomia Intuitiva, que fala sobre esse aspecto, ele é dito como o curso mais transformador. Por quê? Primeiro porque ele é o curso mais longo. É um curso de 15 dias, né? Dado em 3 semanas, mas no total 15 dias. Segundo, porque você vai olhando para o seu corpo físico, tendo como ponto de vista cada sistema. Então você separa um aspecto para olhar para o macro. E você vai cada dia olhando um sistema diferente. E no geral, quando você vai observando esse dia a dia, você vai percebendo que todos os sistemas estão interligados e que um contribui com o outro e na verdade eles só estão sendo uma referência de algo que o seu corpo em si, de uma maneira geral, já está fazendo. Que ele já sabe fazer. Acessando a inteligência, acessando todos os aspectos positivos e negativos que estão sendo referenciados, estão sendo expressos pelo seu corpo. Através das dores, através das doenças, ou através também do fortalecimento do seu corpo, da acesso à inteligência do seu corpo. Tudo isso você vai estar relacionado. Não é à toa que é o curso mais dito como um dos mais transformadores, ou o mais transformador, por causa desses aspectos, que você inclui corpo. Inclui o corpo em todos os processos. Inclui o corpo nas suas leituras, inclui o corpo em todos os lugares. A gente, por exemplo, no DNA básico, a gente aprende a fazer as leituras intuitivas. Agora pensa só, né? E a gente está trabalhando aqui com uma técnica que faz mudanças, inclusive curas, né? Mudanças de uma doença, coisas do tipo. Agora imagina, você tem um órgão e você tem que mudar aquele órgão.
Olha como seria muito mais fácil, ao invés de você entender que é o órgão que você está mudando, mas que são as células ou os átomos daquele órgão que estão sendo mudados. É muito mais fácil a gente estar ali e perceber a mudança num átomo, num organismo muito menor, do que num organismo macro, que seria esse órgão. Então a gente vai se conectando cada vez mais a entender essa frequência material no seu aspecto mais pontual, no seu aspecto mais objetivo. E isso faz com que as mudanças elas sejam mais pontuais, mais objetivas, em todos os níveis, tendo como ponto de partida o corpo físico. Então isso é muito, muito interessante. Enfim. E também mostram pra gente muitos lugares de acesso às doenças, às dores, que são grandes questões que a gente realmente percebe e que as pessoas buscam a técnica. Grande parte das pessoas. Eu nem. No meu processo na minha experiência, assim, eu nem atraio tantas pessoas com aspectos físicos, com questões físicas. No início eu atraía muito, né? Hoje em dia não tanto. Hoje eu trago mais questões relacionadas a outros aspectos. Mas isso não quer dizer que os aspectos físicos não estejam lá e que eu não olhe para eles. Pelo contrário, eu entendo que tudo vai estar relacionado ao físico e eu uso sempre o físico, está sempre ali. Agora, é muito comum, né? Mesmo não sendo recorrente para mim hoje em dia, aparecer alguém com questões de aspectos físicos. Uma dor, uma doença, ou coisas do tipo. Inclusive doenças ditas como incuráveis. Né? Incuráveis no ponto de vista da medicina tradicional. Entanto, existe um aspecto das medicinas alternativas que fazem ou que promovem essas mudanças, essas curas. Enfim. É isso. Eu acho que o corpo ele tem muito a dizer. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre o corpo físico. Mas hoje eu deixando aqui só também uma ideia para que a gente possa refletir, para que a gente possa realmente se conectar com o nosso corpo, entender a inteligência dele e, e buscar o melhor para a gente, nossa saúde plena, nosso aspecto mais elevado de nós mesmos. Olhando nosso corpo com significância, olhando o nosso corpo como tudo que acontece nele como algo importante, porque é importante. E, enfim, desde de questões simples ou banais. Ah, isso eu não quero olhar agora. Aquilo que você não quer olhar agora, talvez seja o que você mais precisa olhar. Porque só o fato de você ter percebido que você não quer olhar para aquilo já mostra que você olhou para aquilo. Entende? Então talvez você precise olhar. Busca no seu corpo, dê o melhor para ele. Busca como que você está intoxicando o seu corpo. Como que você está nutrindo o seu corpo. Como que você está fortalecendo o seu corpo. E como que todos esses aspectos se conectam à sua experiência de acesso à sua consciência, de acesso à consciência maior, de acesso às transformações que você está promovendo na sua vida. Seu corpo ele vai ser o grande referencial. Aquilo que você faz consigo mesmo, como que você trata a si mesmo, como que você trata a sua morada da sua alma. Então, fica aí a reflexão. Deixa eu ver. Isso aqui é uma pergunta. Tinha uma doença incurável. Não era uma doença física, né? Mas interferia no físico, com certeza, né, Lu? E olhar para o aspecto físico ajuda muito a gente a perceber a diferença. Né? Quando a gente está falando de uma questão emocional, seja ela qual for a questão emocional, por exemplo, se a gente fala de uma depressão, sei lá, a depressão, muitas vezes a pessoa que está em depressão, claro, depende do nível de depressão que a pessoa está, mas muita gente que está em depressão não consegue levantar da cama. Olha como isso reflete no aspecto físico.
ela está tão carregada daquele aspecto emocional que ela não consegue mover o físico dela. Ou uma dor. Estou com uma dor no joelho, não consigo andar. Olha como... E isso pode ser um aspecto emocional ali, né, sendo visto. Que mais? Minha outra vida nessa vida. E nem é tão distante, né? Pra ver, né? Como é que é a outra vida dessa vida é questão de 1 ano, 2 anos. Já nem sei, Lu. Já perdi as contas. Na verdade, eu decidi parar de contar porque essas contas elas não batem, né? Então você fala 1 ano, 2 anos, 3 anos em relação ao quê? Se você vai perceber em relação à sua mudança, são milhares de anos. Então não bate, a conta não bate. Então a gente para de contar porque o aspecto mental nisso não é contemplado. Totalmente no meu caso era transtorno bipolar e borderline, 1 ano e 4 meses atrás. 1 ano e 4 meses nesse tempo, né? Porque você já está falando até outra vida dessa vida, olha. Em 1 ano, 4 meses, outra vida dessa vida, que renascimento. Né? E é mesmo. Enfim. Então deixo aqui também a minha contribuição, esses pensamentos, reflexões. Não sei quando vou fazer a próxima live, porque daqui a uma semana eu tô de volta pro Brasil. Mas volto já com muita coisa para fazer. Então não sei quando que vai ser a próxima live. Possivelmente não será no início da semana que vem, mas vocês vão saber. Vou ver também se consigo resolver a questão no YouTube, porque a minha ideia é fazer no YouTube, a gente concentrar no YouTube. Enfim, vamos ver como é que isso vai rolar. Mas se não for eu a fazer, provavelmente alguém também deve fazer a live na casa. Se vocês quiserem deixar também qualquer contribuição no sentido de fala mais sobre tal tema, fala mais sobre tal questão, deixar perguntas mesmo, fiquem à vontade, né? Que a gente vai também coletando isso e eu não vou respondendo como pergunta, mas elas vão ser respondidas. Eu vou falar sobre, mesmo que tenha um outro tema, eu vou acabar abordando esse aspecto da pergunta, tá? Como eu tenho feito. Enfim. E é isso. Se alguém tem mais uma pergunta, fale agora, o cálice para sempre. Se não, nos vemos em breve. Para aqueles que não que me seguem também no meu perfil pessoal, eu tenho feito o máximo possível que eu posso também, não só das lives, mas também, enfim, está sendo possível acompanhar meu processo aqui fora, aqui fora, né? Fora do Brasil, aqui na Europa. Enfim, vou manter essa dinâmica. Também acompanhem por lá, vocês vão saber quando vai ser, o que vai estar acontecendo. Vira e mexe, eu faço umas lives por lá também. Não programadas como essas, mas pode ser que também, se vocês consigam pegar em algum momento, que seja uma contribuição para vocês. Certo? Muito grato pela presença. Não consigo saber aqui todo mundo que entrou, mas agradeço de toda forma. Certo? Beijo a todos e até logo.